Salve, salve, saudações, boas-vindas. Estamos iniciando mais uma aula de filosofia pela CDF Brasil, Central de Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil. E hoje nós iremos falar sobre o niilismo, que é a filosofia de Nietzsche. É assim uma outra aula, nós tivemos a primeira, onde falamos assim do anticristo, isso, e da filosofia assim de um modo geral, na introdução de Nietzsche. Então vamos assim procurar compreender o que vai ser colocado, não é? E aí, independente assim, é a questão da imparcialidade assim, diante do âmbito, do eixo do meu trabalho assim. Então, meus caros, olha só. Este eu que cada um de nós temos assim, conta de nível intelectual, porque nós temos uma inteligência. Mas seria ingenuidade, e é ingenuidade, pensar que nós só temos assim a inteligência, a experiência. Este eu, e aí entre aspas, é composto também de vontade, de afetividade. Este eu é composto de desejos, de uma dosagem, de uma parte positiva e também uma parte negativa. Este eu é consciente, mas muito mais inconsciente. Quem é capaz de conhecer o próprio eu? A psicanálise em Freud é uma tentativa de tentar esquadrinhar um pouco este imenso mundo do consciente, mas nunca ninguém vai conseguir descobrir isso. Nós conhecemos pouco o eu de nós, conhecemos menos ainda o eu dos outros. As pessoas têm determinadas atitudes, mas não sabem explicar por que têm essas determinadas atitudes. Não sabem justificá-las a si mesmo. Este eu é composto de atitudes positivas, mas também é composto de atitudes negativas. O nosso eu é composto disto e muito mais, porque é composto de zonas inexploradas. Ele é composto de preconceitos. Ele possui preconceito. Ninguém, por exemplo, nasce ateu ou crendo em Deus. Quando uma pessoa nasce ateia, é porque preconceitos em seu horizonte favoreceram essa pessoa a postura ateia. E quando uma pessoa é religiosa, dá-se a mesma coisa. Houve, assim, preconceitos. É a partir dos preconceitos que nós tomamos as nossas decisões e as nossas orientações mais profundas da vida. Todos nós somos seres históricos. Eu sou um ser histórico. Você é um ser histórico. Eu nasci num país católico. E por isso, de um modo geral, as pessoas vão ser católicas ou assim cristãs. Se nascesse num país, por exemplo, budista, eu seria budista. Se eu nascesse assim na Arábia Saudita, eu seria muçulmano. Se eu nascesse assim na Grécia, eu seria um ortodoxo. O condicionamento dos preconceitos faz isto. Quando eu faço escolhas, eu as faço a tal maneiras que estão diante assim, dentro dos preconceitos. E ninguém foge disto, sobretudo porque estamos dentro da história. Isso, e aí a gente vai vendo assim, né? Vai tentando assim compreender que tudo isso é formado assim por parâmetro assim social, do qual assim nós estamos inseridos numa cultura. Então assim nós temos várias extremidades para poder compreender e pensar e analisar isso. Na primeira extremidade da vida, nós não temos liberdade nenhuma. Eu não escolhi para nascer, eu não fui consultado para saber se queria viver neste mundo, esta vida ou não.
Não me perguntaram se eu queria nascer no Brasil ou em outro lugar, no século 20, 16 ou no século 23. Não me perguntaram se eu queria nascer dessa ou daquela família. Se eu quisesse falar dessa ou daquela língua. Se eu quisesse ser dessa ou daquela cor. Se eu queria ser desta ou daquela condição social, pobre ou rico. Nada disso me foi perguntado. Portanto, eu não sou livre em existir. E se eu não sou livre em existir, aí está uma prova de que a existência não me pertence. Se me pertencesse ontologicamente, eu teria que ser livre ou pelo menos ter tomado uma decisão. Eu não tomei decisão nenhuma. Eu simplesmente me vi lançado neste mundo aqui. Então vejam, esta é a primeira extremidade. E a outra extremidade, a morte. Da morte eu também não sou livre. Eu não posso fazer alguma coisa com relação à morte? Sim, eu posso diferi-la através da medicina, mas não posso assim evitá-la. Porém, de uma coisa eu não estou livre, de morrer. De uma forma ou de outra, postecipada ou antecipada será a morte. E entre a vida e a morte há a liberdade. Aqui a resposta não pode ser muito clara ou determinante, ou unívoca, imperitórica. A vontade tem, a decisão tem que ser nuanceada. Uns se sentem mais livres diante disto e menos livres diante daquilo. Em alguns aspectos sou livre. Estou vestido de tal maneira. Eu sinto que poderia. Em certos momentos eu me percebo livre. Em certos momentos eu não me sinto livre. Que conclusão podemos chegar e tirar? É que entre a vida e a morte existem âmbitos em que eu me percebo, em outros âmbitos que eu não me percebo. E aí varia enormemente a dosagem de uma para outra. Uma pessoa que normalmente quer adquirir o hábito, e que um exemplo da castidade, se espera que assim não realize ações contrárias a esta castidade, a qual ela fez como opção. Mas quem não adquire este hábito, aqui está muito condicionado a certos exercícios sexuais, quaisquer que sejam. Percebe, ou pode perceber, que naquele exercício, devido ao hábito, não está cumprindo, aguentando. Vamos a outro exemplo, assim, só para poder compreender e ampliar, assim, a nossa visão. Isso. Como quem fuma, por exemplo, 20 cigarros por dia. De repente, sem saber, tira um cigarro do bolso e já começa a fumar. Percebe que não está sendo muito livre naquele hábito. Tanto é verdade que se ele quiser deixar de fumar, ele tem que fazer uma certa violência sobre si mesmo. Uma pequena digressão. Nós sempre aprendemos que somos livres diante do bem e do mal. Eu posso ir para lá e para cá. Está certo isto? Claro que não. Aqui não é uma questão de opinião, vamos executar assim o exercício de ouvir. Eu não sou livre diante do bem ou do mal. Eu sou obrigado a ir ao bem. Porque se eu praticar o mal, eu não uso da minha liberdade, eu abuso da minha liberdade. E nem Deus me permite fazer o mal, e nem a sociedade me permite fazer o mal. Porque se vocês assim matarem amanhã alguém, vocês não podem dizer em juízo no tribunal que exerceram por legítimo direito da liberdade. Será dito assim que houve um abuso da liberdade e que, portanto, não merece mais tê-la. E aí vai ser trancafiado numa prisão, por exemplo.
nem a sociedade permite que façamos este mal. Portanto, eu não estou diante do bem e do mal, assim, não é? Numa encruzilhada, como o bem e o mal equivalessem entre si. Tanto faz escolher um quanto o outro. Não, que é isso? Eu posso ser médico, por exemplo, um advogado. E posso. Nesse caso assim, um outro exemplo. Eu posso ser médico ou padre, né? Um exemplo assim. Isso. Posso me casar e ser celibatário? Por quê? Porque neste caso não trata de escolher entre bem e mal, mas se trata assim de escolher modalidades de bem. Ser padre é um bem, vestir dessa ou daquela cor é um bem. Então, livre escolha. Diante desta análise, o filósofo Tomás de Aquino tem uma análise muito interessante e bastante aguda, adulta, profunda. Diante do treino da liberdade se dão 4 possibilidades. Essas 4 possibilidades são posições também assim compreendidas. A primeira possibilidade ou assim posição é representada por aqueles que vão ao bem porque o bem realiza. É um bem ser ignorante, ser analfabeto, não saber escrever? Não. Então, vocês que estudaram, vocês se alfabetizaram sob esse aspecto, conseguiram bem. E percebe que o bem realiza? Porque se não soubéssemos ler, não estaríamos aqui agora ouvindo essa aula. Isso. Estaríamos carregando areia em algum lugar. Isso com toda humildade assim, é apenas para efeito de compreensão. Esta é a primeira possibilidade. Fomos ao bem, atraídos pelo próprio bem, porque ele nos realiza. Agora existe uma segunda possibilidade ou posição. Aqueles que vão ao bem auxiliados por outros, claro, em coação, isto é, nós vamos ao bem, somos aqueles que querem ir ao bem. E por isto mesmo pede conselhos a determinadas pessoas que para nós são modelos de realização. Dentro, por exemplo, de uma religião, vamos supor assim, como seminarista, por exemplo, assim para se formar para padre, não é? Isso. Ou mesmo para qualquer outro efeito assim religioso, em outra religião, enfim. E vão se confessar, mas nesse caso vamos aqui nos conter assim como se fosse para padre, para poder compreender assim, não é? Isso, vejam só. E aí então vai procurar uma direção espiritual. Por quê? Porque querem ao bem, porque ainda são inexperientes, neófitos. Então busca uma pessoa mais experimentada e procuram assim colocar a mão no ombro dessa pessoa. No sentido de ajudar, cooperar, ajudar, somar. Isso. E tira uma carona na vida dessa pessoa. Isso é muito prudente, porque sozinho assim seria inexperiente. Então vejam só. Eu quero rezar, mas eu não sei rezar bem. Eu ainda não tenho tradição de oração na minha vida. As minhas orações, eu percebo, não são boas. São orações realmente da boca para fora. Eu não sei fazer realmente meditação. Ninguém nasce sabendo. Então eu vou fazer oficina de oração. Eu vou fazer experiência de oração com pessoas que sabem realmente rezar. Eu vou ao mosteiro. Por quê? Porque eu quero aprender a rezar. E tenho a convicção de que não sei rezar ainda. Vou só rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e só sapeco alguns salmos da boca para fora, o bate-boca apenas e nada mais. Estão vendo? São tudo isto que são coisas que vão ao bem, auxiliados por outros, que sabem que são mestres, que
não são assim mais principiantes, que já guiaram pela estrada, mas sem coação. O importante é isto, mas sem coação. Ninguém é obrigado a fazer isto. Se quiserem ficar no nível baixo de oração, que tem, continuem. Agora existe um terceiro item, que são aqueles que vão bem coagidamente. Aqui existe a coação, que não existia lá em outros pontos. Olha aqui. Quando tínhamos assim, por exemplo, 5, 6 anos de idade, isso é para refletir assim. Todos fomos assim matriculados pela primeira vez na escola. E aí eu pergunto, nós nos matriculamos? Foram vocês ou eu aqui que foram procurar uma escola? E vocês, e assim, se lhes perguntando assim, se fosse perguntado, naquele dia, querem ir para a escola hoje? Que responderiam, com 5, 6 anos, não, até chora, não é? Tem tanto apego assim, maternal ou paternal, o modo de entender assim, isso lembremos assim como reflexão. Eram vocês assim que desligavam a televisão ou deixavam um coleguinha para resolver problemas de matemática, ou fazer redação de português, ou decorar verbos. Nós éramos obrigados. Quem obrigava assim a gente? Se espera que venha dos pais isso, né? E que hoje essas coisas não acontecem muito, né? De um modo geral, vamos pôr os pés no chão. Depende muito da realidade de cada um assim. Agora chega de televisão. Agora chega de passeio. Agora chega de conversa. Agora chega de internet. Chega de amigos e conversas. Agora é hora de estudar. E vocês, nós aqui, na mais das vezes, contra a vontade, foi estudar, não é? Isso. O estudo tem todo o seu retorno para a vida de todas as formas. E às vezes ameaçou também se repetir de ano, vai ter, hein? Se bem que isso hoje não... Enfim. A pessoa começa a vir com notas baixas. Aí vai lá e tira o passeio, enfim. Afinal, não quero ver você perder mais um ano de sua vida, etc. E hoje, passados vários anos, depois de concluir o ensino médio, por exemplo, as pessoas agradecem imensamente. Vários anos se passaram e agradece, mas naquele dia, com seus 5, 6 anos, ainda sem entender e compreender, não houve isso, não agradeceu, não é? Foi assim na nossa infância. Foi? Por quê? Porque nossos pais foram muito adiante, muito além de nós. E nós, como éramos crianças desajuizadas, não queríamos nada, só prazeres imediatos. Porém, existem aqueles que, sob um outro aspecto, ainda vão ao bem coagidamente. Por exemplo, aqueles que não praticam algum crime, apenas pelo medo do castigo. E da mesma forma, com roubo, sequestro. E gostaria mas eu tenho medo das consequências. E não por convicção, mas por medo das consequências. O que significa isso? Eu fui ao bem coagidamente. E quem é que me coage? Neste terceiro caso, é uma famosa expressão muito cara, emprega assim na filosofia tomista, teologia tomista, paulina, não é? A teologia assim paulina, isso, que se chama lei. A lei é uma força externa e coaptora. É alguém de fora que pode ser Deus através da minha consciência, que pode ser Deus através dos mandamentos assim da igreja, isso, ou mesmo fundamentalmente assim, fundamentando biblicamente, que pode ser a sociedade através
de Código Penal, que pode ser uma associação através de determinadas penalidades. Todos esses dizem, não, o comportamento tem que ser este. E se for do lado oposto, haverá castigo. Atuação, haverá retaliação. Neste caso, se eu for ao bem, eu vou coagidamente, porque eu não estou estruturado com relação ao bem. Eu estou muito longe do bem. Eu estou totalmente desequilibrado com relação ao bem. E alguém, através da lei, me obriga a fazer o bem, até Deus. Se eu não for a Deus, porque o bem me realiza, e porque Ele é o sumo bem, existe o perigo da condenação. Existe o medo do inferno. Então a lei obriga aqueles que são fracos e não querem ir ao bem, ou por vontade própria iria ao mal, a lei os obriga a ir ao bem, coagidamente. E neste caso, a lei é didática, a lei é pedagoga, psicológica, é uma espécie de muleta, já que você não é capaz de caminhar sozinho, com as suas próprias pernas, pegue a muleta e ande. É melhor andar de muleta antes que eu perca uma mão. Quer dizer, o ideal não seria que eu andasse de muleta. O ideal seria que eu andasse com as minhas próprias pernas. Mas já que eu não consigo andar com as próprias pernas, pegue a muleta. Observe a lei. Não quer, mas observe a lei assim mesmo. Eu gostaria de andar sem cinto no carro. Me sinto melhor. O corpo fica mais solto. Ah, e tem um guarda ali na esquina, olhando para mim. Ah, as duras penas e contra tudo o meu desejo, eu coloco o cinto. Sou livre? Não, sou escravo da lei. Mas a lei me obriga a ir ao bem. É um bem para a sociedade e que você vai andar de cinto, queira ou não. E se não andar, multa. E ninguém está disposto a jogar aí 300, 500 reais e tem mais a pontuação assim na carteira. Neste caso, essas pessoas não são livres. E fizeram bem, mas não são livres. E essas pessoas fizeram bem? Isso. Por causa da coação ou por medo das consequências. Às vezes entrando, agora no ponto de vista moral, às vezes existem pessoas que vêm, por exemplo, a um ser religioso e diz, eu sou uma pessoa autêntica. Aí vamos supor que fosse um padre, bens a Deus, não? Eu não gosto de formalidade. E por isso mesmo eu não gosto de nada que seja obrigatório. Esta história de ter que ir à missa todo domingo, por exemplo, ter que ir lá, isso para mim cheira formalismo, formalidade. Agora, eu sou muito religioso, eu vou à igreja todos os domingos, que desejo, e aí sou capaz de ficar 2 horas, e rezo, e escuto aquele silêncio, e deixo-me mover pelo silêncio, mas aquele formalismo que tem a Eucaristia, aquela coisa de ter que ir à missa todo domingo, e aqui em forma de exemplo, viu, meus caros? Não, eu quero que as minhas ações sejam espontâneas. Escuta, tudo em silêncio. Aí o religioso, assim, o ser padre, por exemplo, e depois diz, eu colho isso daqui da sua própria boca e diz, você é muito pior do que imagina ser. Bom, muito pior do que imagina ser, por que, seu desgraçado? Você faria, ou quando você se despede da namorada sua, você faria isto com uma namorada sua? Você, quando se despede do namorado ou de uma namorada, você diz, até o próximo desejo meu? Você telefonaria para a namorada até 7 ou 8 vezes ao dia, até exagerar, de maneira exagerada, não é? Até que não tenha nada para falar, só para escutar a voz assim da pessoa, e todos os dias. Então significa que você está pecando contra o primeiro mandamento. Você não está amando a Deus sobre todas as coisas. E a isso você dá o nome de um segundo pecado.
mais grave ainda, porque você dá o nome de virtude da autenticidade. Pegue a muleta e vá à missa, ao domingo, ainda que não queira. Porém, peça a Deus que retire logo o despercebido e o mande para os quintos. Um dia você faça com alegria aquilo que hoje você faz coagidamente. É o treinar assim as coisas, isso, de uma maneira assim a superar ela, até de uma maneira assim que incorpore esse bem. E naquele dia o que você faz com alegria, o que você hoje faz coagidamente. Naquele dia você não terá mais lei. Quem vai à missa, por exemplo, como estou citando aqui todo dia, ou mesmo a um culto, pode ser de outra forma assim, com alegria e por convicção, ele já incorporou. Não existe mais a lei. Significa que ele é vespertino? Não. Significa que ele superou a lei externa. Existe uma quarta lei em São Tomás, que são aqueles que não vão ao bem nem coagidamente. No primeiro e no terceiro caso, a lei é pedagoga. Agora, no quarto caso, é maldita, é terrível. A lei cai em cima do transgressor. Cometeu o mal, não foi ao bem, agora paga. E agora cai fora. E às vezes é até dizimada. Não andou nos trilhos, cai fora. No segundo caso, se aproxima mais de Deus. Vejam só, liberdade não é uma opção diante do bem e do mal. É opção diante de modalidades de bem. E estas liberdades entre a vida e a morte é de dosagem variada. Uns se sentem mais livres, outros menos livres. Só que ela é percebida internamente e não há como demonstrá-la externamente. E é por isto que as escolas de psicologia brigam entre si. Porque eu posso experimentar em determinados momentos, eu estou agindo com liberdade, mas eu não tenho como demonstrar isso para o outro. A percepção é interna e não interna. Fiquemos por aqui nesta aula de filosofia e agradecemos assim. Direto da Central de Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil, isso, um abraço.